Oi, gente. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre as águas oceânicas e também entender que as águas são um recurso finito e qual é a ameaça das águas em relação a isso, tá bom? Primeiramente, as águas oceânicas. As águas oceânicas, elas abrigam uma grande diversidade de animais e apresentam diversas características em variação da salinidade e da temperatura. Esses animais são adaptados à quantidade de sal que existe na água, seu processo de respiração, seu processo de alimentação. E também essas características são variadas de acordo com o local e a localização que essas águas estão no planeta Terra, tá bom? Sempre que eu vou dar essa aula, os alunos me perguntam bastante, professora, da onde que é originado o sal que existe na água do mar? Tá aí a resposta. O sal é originado da acumulação e da composição de rochas no fundo dos oceanos ao longo de milhares de anos. As primeiras grandes porções de água que existiu foi a água salgada. Então, desde quando surgiu o processo de evolução do planeta, essas rochas entram em decomposição. Por isso que a água do mar é salgada, tá bom? A temperatura das águas varia de acordo com a localização geográfica, ou seja, se elas estão próximas à linha do Equador, elas vão ser quentes, e se elas estão distantes, elas vão ser mais frias. A profundidade e a atuação das correntes marítimas. As correntes marítimas se formam em consequência da massa de água com a temperatura e salinidade semelhantes. Então, quando uma quantidade de água tem a mesma temperatura, a mesma salinidade e viajam no mesmo sentido, elas formam as correntes marítimas. Elas se deslocam nos oceanos e podem ser quentes se estão próximas à linha do Equador e frias se estão nas zonas polares, exercendo intensa influência no clima das regiões onde passam. Eu sempre falo para vocês, e agora eu vou mostrar um vídeo, dessa tartaruga que tem no filme Procurando Nemo. Porque na parte que ela mostra do filme, aonde que ela aparece, elas estão viajando por uma corrente marítima. Vejam só. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana sem aviar. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Todas as tartarugas estão viajando por essa corrente marítima, tá bom? Aí mostra elas entrando, as tartaruguinhas entrando. É a velocidade que a água está, tá bom? É a corrente. E o relevo oceânico? O relevo oceânico ele possui algumas características semelhantes ao nosso relevo terrestre e algumas que são diferentes. Então, aí tem a massa do continente, a plataforma continental, aqui geralmente vem rios que desagam no oceano, a plataforma continental, que é geralmente onde a gente toma banho quando a gente vai na praia. O talude é esse desnível que ocorre, tá bom? Os goelds são pequenos montanhas que acontecem no interior, tá? Dos oceanos. Arcos de ilhas são pequenas ilhas formadas também nas profundidades que possuem algum tipo de vegetação adaptada à água. O dorsal são cadeias de montanhas que existem no interior do oceano. As ilhas oceânicas, quando a gente vê, por exemplo, ilhas de Fernando de Noronha, ou as ilhas do Japão, são ilhas vulcânicas. Os montes marinhos, que são pequenas elevações que acontecem no interior, e a região pelágica, que é uma região coberta de areia que existe nas profundidades, tá bom? A água é um recurso finito. Apenas 2,5% da água disponível no planeta é água doce, o resto é água salgada. A gente já viu isso nas outras aulas anteriores. Própria para o consumo, ou seja, a gente só pode consumir a água
doce, água potável. A água salgada ela não é própria para o consumo, a não ser que ela seja dessalinizada, tá? São encontradas em águas subterrâneas, que são os aquíferos, as calotas polares, os rios e os lagos. Desses 2%, gente, das águas, uma parte deles estão congeladas, tá? Então, 2,5% já é uma porcentagem baixa. Ainda tem uma quantidade que está congelada, tá bom? O uso inadequado das águas, o desperdício, poluição das águas, entre outros, tem ameaçado o acesso às águas. Tanto que no ano de 2016, de 2015, a cidade de São Paulo sofreu bastante com a falta de água. Isso é uma realidade que pode acontecer com a gente. E falo uma coisa para vocês, o Brasil é um dos países que possui maiores quantidades de recursos hídricos, tá bom? Estima-se que, até 2050, 40% da população mundial sofrerá com a falta de água. Quase metade da população do mundo todo vai sofrer com a falta de água. Exercícios. Eu quero que vocês façam os exercícios da página 252 e 253, copiar todos esses slides no caderno, e essa semana não vai ter tarefa nem na folha e nem no link, tá bom? A tarefa vai ser só essa. Espero que vocês tenham entendido e um beijo até a próxima aula.